Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é sobre as figuras de linguagem. Bons estudos! Nesta aula, retornaremos o estudo sobre os recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários, com o objetivo de analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem. No decorrer da aula, iremos analisar a função dessas figuras de linguagem em textos diversos, observando o sentido de uma palavra ou expressão. Identificaremos essas figuras como recursos expressivos nos textos orais e escritos. As figuras de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, em sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregadas. Então, é um sentido que essa palavra ela adquire diferente do convencional, daquele que nós estamos acostumados a identificar, que seria o sentido denotativo. Nós temos no início a metáfora. Metáfora é uma comparação sem o termo comparativo. Veja os exemplos. A menina é um doce. Amor é fogo que arde sem se ver. Camões. Seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Minha vida é um conto de fadas. Então, nós temos uma comparação que não está relacionada à palavra em si, mas o sentido que essa palavra ela expressa. E observe que nós não temos termo ou elemento comparativo, fazendo essa ligação. Então, é uma comparação que fica subentendida. Ela não é explícita. Temos aqui a comparação, que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo expresso, como por exemplo, como, tal qual, semelhante a, que nem, etc. Nós temos os exemplos ao lado, em que você encontra Luana parece com uma raposa, Miguel é como um leão, seus olhos são como duas jabuticabas. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela manhã das estações a seguir e a olhar. Nós temos aí o elemento comparativo, nesses exemplos, sempre o elemento como, fazendo essa relação, essa comparação entre um ser e outro. Prosopopeia ou personificação é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. Veja os exemplos. A Amazônia chora devido ao desmatamento. A raposa disse algo que convenceu o corvo. Temos também ao lado os objetos adquirindo vida. E logo abaixo, uma charge em que a bala, como se ela estivesse se expressando, o Senhor poderia me ajudar, estou meio perdida. Então veja que a personificação ou prosopopeia ocorre na medida em que se atribui vida a um ser inanimado, que não tem vida. No caso da charge, a bala perdida. Quem poderia estar perdido de fato seria uma pessoa ou um animal, e não uma bala. Hipérbole
quando ideia é exagerada para dar a noção de intensidade. É quando nós damos ênfase ao o enunciado, né? Aquilo que nós queremos expressar. Acontece muito na oralidade. É muito comum você ouvir, né? Você encontrar também essas figuras de linguagem. E a hipérbole ela faz parte desse nosso cotidiano. Não apenas na escrita, mas na oralidade. Veja os exemplos. Estou morrendo de vontade de ler o novo livro de George R.R. Martin. Já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. Chorei um mar de lágrimas quando você partiu. Temos também aqui, meu coração se rompeu com 1000 pedaços. Demorarei 1000 anos para chegar. Então, observe o exagero nessa fala, né, nessas expressões. Da mesma forma, essa tirinha ao lado. Então, a hipérbole ela traz esse exagero, essa ênfase, né, que a pessoa, né, coloca no enunciado. Metonímia. Consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Veja alguns tipos de relação. Nós temos, portanto, a metonímia aparecendo de diferentes maneiras. Você vai acompanhar aqui os exemplos e, entre parênteses, as explicações do que representa cada palavra que está em destaque. Ela pode aparecer da seguinte forma: a parte pelo todo, ou seja, substituindo a parte pelo todo, o autor pela obra, o possuidor pelo possuído, o continente pelo conteúdo, o singular pelo plural. Temos também o concreto pelo abstrato, o efeito pela causa, o instrumento pelo agente e a coisa pela sua representação. Observe que essas palavras elas estão em negrito, elas estão em destaque para que você acompanhe a leitura e faça essa observação, verifique esses detalhes, essa representação da metonímia. Veja aqui ao lado, nós temos uma charge em que o garoto diz que leu Machado de Assis e agora quer devolvê-lo. É uma brincadeira, né, mas que tem essa relação aí com a metonímia. Como também temos aqui os objetos ou a marca, né, substituindo o produto. No caso ao lado, quais seriam esses produtos? Por exemplo, a maisena, ela está substituindo o amido de milho. O bombril é a lã de aço. Os cotonetes são as hastes flexíveis. O Yakult é o leite fermentado e o Band-Aid são os curativos, né? Adesivo, os adesivos curativos. Então, muitas vezes nós já nos habituamos ou nos acostumamos a procurar esse produto pela marca, por ter sido amplamente divulgada e nós conhecemos o produto através da marca. Eufemismo. Consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, consiste em suavizar alguma informação desagradável. Como, por exemplo, você não foi feliz nos exames. Ou a testemunha faltou com a verdade. Ironia.
A ironia consiste em utilizar um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico e ou humorístico. Veja o exemplo. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Observe o tom irônico nessa fala. Chegamos na atividade. Leiam com bastante atenção. Reflitam a respeito das figuras de linguagem, da expressividade que nós encontramos na língua portuguesa, o significado dessas expressões, o que elas representam. Respondam e envie para o professor. Por fim, temos as referências. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.